o que acontece? Uma coisa que eu aprendi com o budismo também, né? Se uma pessoa chega para você e fala assim, nossa, você é uma idiota, né? Ou uma pessoa fala para mim, chega, ai Priscila, você é uma idiota, uma burra e você não sabe de nada. Quanto tempo levou essa frase, né? É uma frase muito curta. Claro que não é agradável você ouvir isso de alguém. Mas, se a gente pensar, é uma frase super curta. E o tempo que isso vai fazer a gente sofrer deveria ser o tempo dessa frase. Acabou a frase, acabou o sofrimento. Só que o que a gente faz com nós mesmos, né? A gente pega aquela experiência, aquela frase e a gente fica repetindo. E a gente leva com a gente para onde a gente for, né? E muitas vezes, a depender da frase ou da situação, a gente repete isso por anos. Tem pessoas que passam esse tipo de experiência negativa para gerações, né? Então, só que a gente tem que entender que quem está fazendo isso com você é você mesmo. Porque essa voz que fica repetindo essa experiência negativa é uma voz interna. É você quem está repetindo isso. A pessoa não está falando para você, ai, você é uma idiota, você é uma idiota, você é uma idiota. Por exemplo, se a pessoa tivesse que repetir que você é uma idiota por um ano, ela ia falar, não, esquece, você não é idiota coisa nenhuma. Ninguém ia ter a paciência de ficar por um ano falando que você é uma idiota. Quem faz isso com a gente? A gente faz com a gente mesma. Então, assim, é muito importante a gente se conhecer para a gente entender que a gente pode mudar a nossa vida. Né? E assim, vira o jogo quando você entende isso. E essa repetição, ela é cruel, porque às vezes é de mãe para filhos, pai para filhos, e às vezes aquela filha ou aquele filho vai reproduzir isso para os seus filhos, e aí é um ciclo vicioso que realmente, às vezes é uma coisa pequena e que se torna muito longa, né? E geracional. Então, realmente, isso é muito importante, isso que você disse. E é por isso mesmo que é tão difícil ter essas quebras de ciclos, né? Porque você internaliza tanto aquilo e você sempre projeta no outro. Eu não tenho como sair dessa situação porque eu tô assim por causa desse efeito que tal pessoa causou em mim. E você não percebe o quanto poder que você teria mesmo seu interno, só de você falar assim, eu não aceito mais isso. E é um processo interno, como você falou, você tem que se conhecer muito bem para poder falar assim, não chega, eu não vou mais aceitar eu ouvir essa palavra dentro da minha cabeça. Ou aceitar que eu não sou um idiota. Tem que partir de você. E esse que eu acho que é o passo que deve ser mais dolorido, né? E é vítima produzindo vítima, né? Sim. Porque isso teve alguém começou esse processo, né? E o que é interessante é que, assim, né, para a gente poder fazer essa virada, a gente tem que estar disposto a se conhecer, olhar para dentro de nós, né? E, infelizmente, o que eu reparo hoje em dia é que as pessoas, elas estão se distanciando cada vez mais de si mesmas. Por quê? Outro dia eu estava, né, assistindo um programa no YouTube e uma pessoa estava comentando, acho que é o canal Neurovox, eu acho, se não me engano, e é o Pedro, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, por que às vezes você está tomando banho e você tem, tive uma ideia muito boa? Ele falou, porque na maioria das vezes, quando você está tomando banho, é você com você mesmo. Faz sentido. Né? Então, e você acaba tendo boas ideias, clareiam as suas ideias. Só que hoje em dia, o que acontece com a gente? Momentos em que a gente pode estar com nós mesmos, sei lá, às vezes você está numa fila de algum lugar, ou você está, sei lá, sentado num lugar, no trem, no metrô. Quando a gente tem esses momentos que você pode pensar, tá com você mesmo, em contato com você, o que a gente faz? A gente pega um celular. A gente está desaprendendo a ter esses momentos, né, de nós com nós mesmos. E quanto mais distante a gente estiver de nós mesmos, mais a gente vai estar como passageiro, né, e não como motorista da nossa própria vida. Então, é muito importante a gente cultivar, abrir espaços na nossa vida para você
sei lá, meditar, contemplar, ficar em silêncio, né? Porque, como eu estou há muitos anos no caminho budista, eu fiz muitos retiros, né? E uma coisa que eu posso te falar é que quando você vai fazer um retiro e você tá lá, você com você mesma, é uma coisa que foi uma experiência muito interessante também que eu tive, porque você chega a levar um susto, sabe? Porque a nossa mente, ela não para de falar, sabe? Então você acha que você vai entrar num retiro e que vai ser um silêncio, uma paz, uma coisa zen, mas assim, como é que eu posso falar? É uma barulheira, sabe? É um barulho mental, assim, que fica... Você fala, meu Deus, eu acho que eu vou ficar louca, assim, sabe? Quando é que isso não é possível que isso não vai parar nunca, né? E isso é uma coisa que é muito interessante, que todo mundo deveria ter essa experiência, sabe? De você ficar com você mesmo por um tempo mais prolongado e ver como é que a sua mente está, né? E ver o quanto de controle você tem em relação à sua própria mente, né?